Muito antes de reis sonharem com reinos, o mundo era dividido entre forças primordiais, e cada uma delas recebeu domínio sobre uma parte da existência. O céu, com suas tempestades e comandos, ficou nas mãos de Zeus. Os mares, instáveis e profundos, foram entregues a Poseidon. Mas havia ainda uma parte, aquela que nenhum deus quis, a parte que não brilha, que não muda, que não esquece. E foi essa que ficou comigo. Eu sou Hades, e esta é a história que os homens preferem não contar, mas que todos um dia encontrarão. Meu nome é Hades, e diferente do que costumam dizer, minha história não começa com a morte, mas com o medo. Meu pai se chamava Cronos, um titã, filho de Urano, o céu, e de Gaia, a terra. Foi ele quem depôs o próprio pai, castrando-o com uma foice de pedra, e assumiu o comando do cosmos. Mas todo trono nascido da violência é, por natureza, instável. E quando Cronos ouviu a profecia de que seria destronado por um de seus filhos, fez o que todo tirano teme fazer. Tentou evitar o inevitável. A cada filho que minha mãe, Rhea, dava à luz, meu pai os engolia. Não simbolicamente, literalmente. Héstia, Deméter, Hera, eu, e depois, meu irmão Poseidon. Fomos engolidos ainda em nossos primeiros instantes de existência, antes de conhecer a luz, antes de qualquer consciência plena. Dentro de Cronos o tempo parava, o espaço não se movia, não havia dor, mas também não havia forma. Era uma espécie de suspensão total. Éramos seres divinos em potencial, mas interrompidos antes de ter qualquer definição. Como ideias aprisionadas num mundo que não queria mais mudanças. Por quanto tempo ficamos assim? Não sei. Porque dentro de um titã que é a personificação do tempo, o próprio tempo deixa de existir. Mas Rhea, diferente de Cronos, sabia que toda linha reta termina. Quando deu à luz seu sexto filho, Zeus, ela recusou-se a entregá-lo. Escondeu-o em uma caverna no Monte Ida, em Creta, longe da visão do pai. Zeus cresceu em segredo. Não carregava a dor da suspensão que nós carregávamos, mas sim a memória do que haviam feito com seus irmãos. E quando teve força suficiente, retornou. Com inteligência, estratégia e auxílio daqueles que também desejavam ver o fim da tirania dos titãs, ele enfrentou nosso pai. Entre os muitos atos que compuseram essa revolta, houve um que me devolveu ao mundo. Zeus, usando uma poção dada por Metis, forçou Cronos a regurgitar todos os filhos que havia devorado. Foi assim que voltei. Não como um recém-nascido, nem como um ser pleno, mas como alguém que já havia existido na ausência de tudo. A luz me incomodava. O som era excessivo. O mundo, instável. Eu não senti alegria, não senti ódio. Senti consciência de que aquele retorno não apagava o que havia sido. Fui um dos primeiros a serem silenciados, e isso moldaria não só o que eu era, mas o que viria a governar. Quando voltei ao mundo, cuspido pela garganta de meu pai, não fui recebido com reverência. Não havia celebração, nem promessa. Havia poeira no ar e tensão na terra. Cronos, meu pai, aquele que havia nos engolido um a um por medo de perder o trono, agora se preparava para defendê-lo com a mesma brutalidade com que o conquistou. E no rosto de Zeus, meu irmão mais novo, o único que não havia sido devorado, eu não via misericórdia, nem dúvida. Via cálculo. Ele não pretendia restaurar o equilíbrio. Ele pretendia tomar o lugar. A revolta dos deuses jovens contra os titãs não nasceu de idealismo. Nasceu de memória, de ressentimento, de necessidade de romper a estagnação. O que aconteceu a seguir ficou conhecido como titanomaquia. Mas quem ouve o nome imagina batalhas heróicas, momentos de glória. Não houve nada disso. Houve caos. Durante anos que não se podiam contar, o céu se rasgava como tecido fraco. Montanhas eram erguidas em instantes e soterradas logo depois. O mar engolia florestas e o fogo atravessava o próprio ar. Zeus liderava com a força de quem sabe que tudo depende de seu avanço.
Ele era raio e comando. Poseidon era força bruta. Seu tridente abria a terra e afundava inimigos no peso de sua raiva. Eu não era como eles. Não gritava. Não avançava em linha reta. Observava. Cruzava territórios onde ninguém percebia minha presença. Atacava onde a estrutura dos titãs era mais frágil. Minha vantagem não estava na força, mas na consciência de que toda guerra só pode ser vencida se o inimigo for desmontado por dentro. Nosso avanço foi lento, mas com o tempo, conseguimos aliados. Libertamos os ciclopes, aqueles que meu pai havia aprisionado por medo de seus dons. Eles, em gratidão, nos forjaram armas. A Zeus deram o trovão. A Poseidon, o tridente. A mim, um elmo que me tornava invisível, não aos olhos humanos, mas à percepção divina. Com ele, eu me tornei sombra na linha de frente, atravessando campos sem ser notado, derrubando generais dos titãs, desorganizando seus acampamentos, abrindo espaços por onde a vitória poderia escorrer. Não queríamos apenas vencer, queríamos substituir. E assim fizemos. Cronos, nosso pai, foi finalmente derrotado. Os titãs que o apoiaram foram banidos, aprisionados no Tártaro, guardados por forças que nem mesmo os deuses ousam nomear com frequência. E nós ficamos em pé sobre o campo vazio. Não havia fogos, não havia hinos. Apenas uma pergunta pairando entre os irmãos vitoriosos. E agora? A guerra havia terminado. Nos campos vazios onde antes se estendia a sombra dos titãs, restavam apenas rochas partidas, cinzas ainda quentes, e 3 irmãos vitoriosos olhando para um mundo sem dono. Não havia rei, não havia céu ordenado, nem mares disciplinados, nem além-vida administrado. A criação estava em suspenso, e nós, Zeus, Poseidon e eu, estávamos diante de uma decisão inevitável. Quem governaria o quê? Não houve briga. Não houve julgamento. Não houve conselho divino como as lendas românticas gostam de repetir. Houve sorte. Literalmente. Lançamos sortes. 3 pedras marcadas. Cada uma representava uma parte do cosmos. O céu, os mares e o mundo inferior. Zeus tirou o céu. Com isso, tornou-se o regente do alto, dos ventos, das nuvens, dos deuses que fazem barulho. Com o tempo, também se tornou o símbolo do Olimpo e o centro das preces humanas. Poseidon ficou com os mares, um reino instável, mutável, onde a fúria é lei e o domínio é sempre provisório. Ele se adaptou bem, como as ondas, como a espuma. E a mim coube, o mundo inferior. O que restava? Não reclamei, não olhei para o céu com inveja, nem para os mares com ressentimento. Naquele momento, eu entendi com clareza algo que nenhum deles ainda havia percebido. O submundo não era a ausência de poder. Era a base sobre a qual todo o resto se equilibrava. Enquanto Zeus recebia as oferendas do alto e Poseidon era invocado pelos que cruzavam oceanos, eu me tornaria o último nome que todo ser vivo pronunciaria, mesmo sem querer. Porque no fim, todos passam por mim. Recebi o mundo dos mortos, sim, mas não como um castigo. Recebi o que é definitivo, o que não pode ser enganado, o que não muda com o tempo, porque o tempo para ali. Me retirei do mundo visível. Desci, e na escuridão abaixo da superfície, onde as raízes não chegam, comecei a organizar o que ninguém ousava compreender. Não governei com ira, governei com estruturas. Estabeleci os campos de Asfódelos, onde as almas comuns repousariam. O Tártaro, para os imperdoáveis. E os campos elíseos, onde o raro merecimento encontraria paz. Não exijo adoração, exijo respeito, porque minha função não é destruir, é preservar a ordem quando tudo o mais termina. Enquanto Zeus subia e Poseidon se espalhava, eu criei profundidade. E assim, nasceu meu trono. Não acima, mas abaixo. Não cercado por louvores, mas por limites. Porque onde tudo morre, é ali que eu permaneço. O mundo que me coube não é uma prisão.
também não é uma fogueira ou uma ameaça como tantos gostariam de imaginar. Ele é, acima de tudo, um limite necessário. Logo que assumi minha posição, compreendi algo que nem Zeus, com seus raios, nem Poseidon, com seus abismos, jamais aceitaram por completo. Não existe ordem no universo sem um lugar destinado ao irreversível. E esse lugar, sou eu quem guarda. Diferente do que os homens contam, o mundo inferior, que depois passou a carregar meu nome, não é um espaço de dor eterna espalhada ao acaso. Ele é dividido com critério, com hierarquia, com função. O primeiro e mais vasto de seus domínios é conhecido como Campos de Asfódelos. É para lá que vão a maioria das almas. Pessoas comuns que viveram sem grandes virtudes, mas também sem grandes crimes. Homens e mulheres que passaram pela vida como passam as estações, sem ruptura, sem glória, sem condenação. Ali, essas almas existem em um estado que os vivos dificilmente compreenderiam. Não é sofrimento, tampouco recompensa. É uma espécie de permanência apagada, onde a identidade esmaece, mas não desaparece por completo. Abaixo disso, em uma região mais profunda e separada por muros mentais e espirituais, está o Tártaro. Este sim, um lugar de punição, mas não no sentido religioso que os mortais costumam projetar. No Tártaro não se paga por erros banais, mas por ofensas que colocaram em risco o próprio equilíbrio da existência. Ali residem os traidores da ordem cósmica, os que violaram juramentos primordiais, os que desafiaram a própria estrutura que sustenta a vida, o tempo e o espaço. Essas almas não são muitas, mas exigem vigilância, não porque podem fugir, mas porque carregam em si o mesmo veneno que um dia contaminou os titãs e seus descendentes. O Tártaro existe para conter, não para destruir. Porque mesmo a destruição, entre os deuses, precisa de forma. Por fim, há uma terceira região, a mais rara, a menos povoada, os Campos Elíseos. Ali vivem os poucos que em vida alcançaram uma conduta superior, não apenas por coragem em batalha ou atos de devoção, mas por terem compreendido algo que a maioria dos mortais nunca vê: o sentido da medida, a justa ação, a renúncia consciente, a retidão sem exibição. As almas que chegam aos Elíseos não o fazem por acidente. Elas foram vistas, reconhecidas e aprovadas pelos juízes do submundo, Minos, Éaco e Radamanto. Não sou eu quem julga, eu sou o regente. Eu mantenho o que foi decidido. Esses 3 juízes escolhidos entre os mortos por sua sabedoria e retidão são os responsáveis por decidir o destino de cada alma. A justiça aqui não é feita de oratória, mas de essência. As palavras do falecido não pesam mais do que sua conduta invisível. O que se julgava escondido em vida se revela sem esforço no limiar do meu reino. Ao contrário do que pensam, eu não interfiro no julgamento. Não escolho quem merece paz ou castigo. Minha função é garantir que o sistema funcione e que nenhuma alma vague além do lugar que lhe corresponde. É por isso que costumo dizer que as portas do meu reino nunca se fecham. Não porque são abertas a todos por capricho, mas porque nenhum ser vivo pode evitá-las. Elas não se abrem, elas esperam. Alguns tentam descer por vontade, em busca de amantes perdidos, de parentes ou de respostas que não encontraram em vida. Esses raramente retornam, e quando o fazem, nunca voltam os mesmos. Outros cruzam pela linha natural da existência, cortados pelas moiras, entregues ao esquecimento. E há aqueles que se aproximam sem saber, em sonho, em delírio, em meditação profunda. Mas mesmo esses voltam carregando algo que não sabem explicar. Porque o contato com o meu domínio não destrói. Ele transforma. Ele revela. O submundo não é um castigo. É um espelho sem maquiagem. Aqui não há templos, nem celebrações, nem holofotes. Há função, há consequência. E, acima de tudo, a permanência. Durante muito tempo, o meu reino funcionou sem falhas. As almas chegavam, eram julgadas e seguiam seus destinos. Havia silêncio,
equilíbrio e permanência. Mas havia também estagnação. A superfície era viva demais, agitada demais. Mas aqui embaixo, tudo era definitivo, e por isso imutável. Foi então que a vi. Perséfone, filha de Deméter, caminhava pelos campos da terra como se não houvesse pressa. Ela era parte da vida que flui, e eu, do que se fixa. Mas havia algo no contraste entre nós que não ignorei. Eu a trouxe para meu reino. Não por raiva, mas por desejo. Não de posse, mas de presença. Trouxe-a porque entendi que o submundo precisava de algo além da função. Ela resistiu, com razão, mas aos poucos, aprendeu a olhar este lugar com olhos abertos. Ofereci-lhe uma romã, fruto sagrado do mundo de baixo. Ao comê-la, ela se tornou parte dele, não prisioneira, rainha. Foi necessário um acordo. Parte do ano, Perséfone voltaria à superfície. Parte permaneceria comigo. E assim, sem querer, criamos o tempo. As estações nasceram de sua ausência e de seu retorno. A terra passou a respirar com ela, e meu reino também. Perséfone não me humanizou, mas me mostrou que até a eternidade precisa de ciclos. No alto do mundo, onde o vento sopra livre e o céu parece não ter fim, os deuses ergueram seus tronos sob o olhar dos mortais. Zeus, meu irmão, reina sob trovões e promessas. Fala em nome da justiça, embora o que realmente governe seja o medo e a hierarquia. Poseidon, com seu temperamento inconstante, é reverenciado por marinheiros e comerciantes, todos à mercê de seu humor e suas marés. Mesmo os deuses menores têm seu espaço. Há templos para Afrodite, hinos para Apolo, danças para Dionísio. E quanto a mim, não me invocam, me evitam, não me rezam, me sussurram. Quando me lembram é por necessidade, não por devoção. E eu compreendo. Não me escondo, mas também não me ofereço como consolo. Enquanto meus irmãos discursam para o alto, eu caminho entre os que já não têm mais voz. Não falo aos vivos para prometer, falo aos mortos, e eles não pedem milagres, apenas permanência. Meu reino não exige fé, exige aceitação. Os vivos constroem templos para o que desejam, mas jamais para o que não podem evitar. E é isso que sou, a estrutura que não se exibe. O Deus que sustenta, mas não aparece. Quando o mundo treme, eles clamam por Poseidon. Quando a justiça falha, suplicam a Zeus. Mas quando a vida cessa, ninguém pede por mim. E ainda assim, todos passam pelas minhas mãos. Não há ouro em minhas câmaras, nem estátuas em minha homenagem. Não me mandam sacerdotes, nem festivais. Mas sou o único a quem ninguém escapa. Não por tirania, mas por função. E talvez seja esse o maior peso de ser o que sou. Não o medo que me atribuem, mas a verdade que represento. A de que tudo passa. E que tudo, um dia, retorna ao silêncio. Passei eras sendo confundido com a morte, mas nunca fui ela. A morte tira, eu recebo. Quando os deuses ainda aprendiam a ser adorados, eu já sabia o que era governar sem testemunhas. Quando os homens criavam mitos sobre o que vem depois, eu já havia organizado os caminhos que eles um dia conheceriam. Eu não interfiro, não apresso, não prometo, não há promessas no submundo. Há consequência. Sou o que separa o instante da queda do instante do esquecimento. Sou o que escuta, sem intervir, os últimos pensamentos dos reis, os últimos medos dos culpados e os últimos silêncios dos justos. Não espero ser amado. Não fui moldado para isso. Meu nome não se canta. Meu rosto não se pinta em paredes de palácios. Mas minha função sustenta o cosmos, porque sem mim não há ciclo. Sem limite não há sentido. Enquanto meus irmãos discutem leis e disputam louvores, eu mantenho a ordem do que não pode mais ser alterado. E quando o último suspiro é dado, quando o corpo se curva e os olhos se apagam, sou eu quem recebe o que resta. Sem festa, sem espetáculo, sem retorno. Por isso, não me tema. Tema o que faz antes de chegar até mim.
Porque quando estiver diante de mim, não haverá mais perguntas. Só o peso daquilo que você se tornou. Eu sou Hades, e não estou acima, nem abaixo. Estou onde tudo passa, e tudo permanece. Sou o limite, e o que há depois dele é silêncio. Se chegou até aqui, então já atravessou mais do que a maioria. A superfície fala de heróis e luz, mas é aqui embaixo que a verdade repousa. Inscreva-se. Há outras vozes que foram silenciadas, e aqui elas ainda têm muito a dizer.